Trump prometeu e cumpriu. O chamado Dia da Libertação Econômica dos Estados Unidos foi decretado com tarifas que vão de 10% a até 50% sobre produtos importados do mundo inteiro. As bolsas de valores despencaram, o petróleo caiu mais de 7% e até o dólar, símbolo da estabilidade norte-americana, perdeu força. Enquanto a China reage com ameaças de retaliação e a Europa fala em suspender investimento nos Estados Unidos, o Brasil, curiosamente, foi um dos menos atingidos. Mas isso seria sorte ou estratégia? Neste vídeo do Global Doc, você vai compreender o que está por trás do tarifaço de Trump, o impacto global dessa guerra comercial e o papel do Brasil nesse novo xadrez geopolítico. Um mundo sem barreiras? Desde o ano de 1944, com a Conferência de Bretton Woods, o mundo buscava evitar o protecionismo. A ideia era simples: quanto mais livre o comércio, menores as chances de guerras entre as nações. Na prática, o fim das barreiras alfandegárias criaria uma concorrência mais justa, onde venceria quem produzisse com mais qualidade e menor custo. Esse espírito guiou a criação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e, mais tarde, da Organização Mundial do Comércio. Mas tudo isso pode estar prestes a ruir. Trump defende que os Estados Unidos foram tolos por tanto tempo, que sua economia foi saqueada e que o livre comércio apenas enriqueceu adversários. Agora ele afirma: é hora de proteger a América. A crise silenciosa da balança comercial. No mês de fevereiro deste ano, os Estados Unidos encerraram o período com um déficit comercial de 122 bilhões de dólares. No mês anterior, o rombo havia sido ainda maior, 131 bilhões. Se multiplicarmos esses números por 12, chegamos a um prejuízo anual superior a 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Paralelamente, o país enfrenta uma dívida pública impressionante, que já ultrapassa os 36 trilhões de dólares. Ou seja, é uma quantidade gigantesca de dinheiro saindo da economia e muito pouco entrando. A principal explicação para esse cenário está na transferência gradual das fábricas norte-americanas para países onde o custo de produção é mais baixo. Empresas dos Estados Unidos, em busca de maior competitividade e lucros mais altos, passaram a produzir bens em nações como China, Vietnã, México e até mesmo no Brasil. Essa estratégia permitiu a redução de custos operacionais, mas teve um preço alto: a desindustrialização do próprio território norte-americano. Com menos fábricas em solo nacional, os Estados Unidos passaram a depender cada vez mais de produtos estrangeiros, o que amplia o déficit comercial e enfraquece a geração de empregos internos. Diante desse cenário, Donald Trump apresentou um plano ousado. Seu objetivo: fazer dos Estados Unidos, mais uma vez, um polo industrial. O presidente Trump acredita que, ao retomar a produção doméstica, o país poderá equilibrar sua balança comercial e fortalecer a economia nacional. A lógica do tarifaço. Donald Trump apresentou uma fórmula matemática clara para definir quem seriam os principais alvos da nova política comercial dos Estados Unidos. Países que apresentassem superávit comercial em relação aos Estados Unidos, ou seja, que vendem mais aos norte-americanos do que compram, seriam os mais penalizados com tarifas elevadas. O raciocínio era direto: quem mais lucra com o mercado norte-americano deve pagar mais para continuar tendo acesso a ele. Neste cenário, a China foi duramente atingida, com tarifas que chegaram a até 54% sobre diversos produtos. Outros grandes exportadores para os Estados Unidos também entraram na mira. A União Europeia, o Japão, a Índia e o Vietnã foram todos afetados com tarifas significativas que impactaram diretamente suas economias e seus setores industriais. Esses países, considerados parceiros comerciais estratégicos, passaram a encarar restrições severas, o que acirrou ainda mais a tensão global. E o Brasil? Curiosamente, o Brasil ficou entre os menos prejudicados nessa onda protecionista. Como a balança comercial brasileira com os Estados Unidos é deficitária, ou seja, o Brasil compra mais do que vende, a tarifa imposta aos produtos brasileiros ficou no patamar mínimo, 10%.
Essa condição diferenciada levantou questionamentos. Seria apenas coincidência ou haveria uma estratégia por trás dessa exceção? Enquanto o mundo reagia com críticas e ameaças de retaliação, o Brasil encontrava uma rara brecha para manter suas exportações e, quem sabe, ampliar sua presença no mercado norte-americano. A reação global ao tarifaço. O mundo não permaneceu em silêncio diante das medidas protecionistas anunciadas pelos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump. Assim que as tarifas foram oficializadas, uma série de reações se espalhou pelos principais centros de poder econômico e político do planeta. A China foi uma das primeiras nações a se manifestar publicamente. Considerando-se diretamente atingida pelas tarifas, que chegaram a até 54%, o governo chinês exigiu a retirada imediata das medidas. Em pronunciamentos oficiais, o país classificou a atitude norte-americana como unilateral, injusta e prejudicial ao comércio global. Além disso, Pequim prometeu aplicar aquilo que chamou de contramedidas proporcionais e necessárias, indicando a intenção de adotar retaliações diretas contra produtos norte-americanos. Para os chineses, não se trata apenas de uma disputa econômica, mas de uma tentativa de contenção política e estratégica, o que torna a questão ainda mais sensível. A União Europeia também não poupou palavras. Em um comunicado conjunto, líderes europeus afirmaram que responderiam setor por setor, igualando o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A ideia é devolver na mesma moeda, protegendo a indústria europeia de perdas e demonstrando que o bloco não aceitará ser tratado como inimigo comercial. Países como Alemanha, França, Itália e Espanha reforçaram seu compromisso com a defesa da ordem comercial internacional baseada em regras multilaterais. Em um dos discursos mais duros, Emmanuel Macron, presidente da França, foi direto ao ponto. Ele declarou publicamente que empresas europeias devem suspender imediatamente seus investimentos nos Estados Unidos, em uma tentativa clara de pressionar economicamente o governo norte-americano. Segundo ele, a confiança mútua que sustentava a cooperação entre aliados históricos foi abalada, e as ações de Trump representam uma ruptura sem precedentes nas relações transatlânticas. Até mesmo nações tradicionalmente alinhadas aos interesses dos Estados Unidos demonstraram surpresa e descontentamento. O Canadá, parceiro no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, expressou forte preocupação com os efeitos das tarifas sobre setores chaves da sua economia, como o automotivo e o agrícola. Representantes canadenses acusaram o governo norte-americano de agir de forma protecionista e injusta, ameaçando a estabilidade econômica regional. Israel, outro aliado estratégico dos Estados Unidos, também demonstrou desconforto. Embora comedidos nas palavras, líderes israelenses alertaram para os riscos de um colapso no sistema comercial global, que poderia afetar diretamente suas exportações de tecnologia e defesa. A preocupação se estende à instabilidade política que uma guerra comercial em larga escala poderia gerar em várias regiões do planeta. O sinal mais surpreendente de unidade internacional, no entanto, veio do continente asiático. Em um gesto considerado histórico, China, Coreia do Sul e Japão, 3 países com relações marcadas por rivalidades e disputas territoriais, decidiram realizar uma reunião conjunta para discutir uma resposta coordenada às ações dos Estados Unidos. Essa união inesperada revela o grau de preocupação comum diante do impacto que a política tarifária de Trump poderia causar sobre as cadeias produtivas globais. Durante o encontro, os representantes dos 3 países asiáticos enfatizaram a importância de preservar o comércio internacional livre e justo. Concordaram que ações unilaterais e protecionistas ameaçam não apenas a economia global, mas também a paz e a estabilidade entre as nações. Sugeriram ainda o fortalecimento de acordos comerciais entre países da Ásia, como uma forma de contornar a dependência do mercado norte-americano e reduzir o impacto das tarifas impostas. Além das grandes potências, outras economias emergentes também se manifestaram. A Índia, por exemplo, que foi duramente atingida pelas novas tarifas, declarou que avalia aplicar medidas recíprocas em setores sensíveis para os Estados Unidos. A África do Sul, Indonésia, Turquia e Argentina
China expressaram apoio à manutenção de um sistema comercial regido por regras multilaterais e manifestaram preocupação com os riscos de fragmentação econômica global. Organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional, emitiram comunicados alertando para o perigo de uma escalada na guerra comercial. Ambas defenderam o diálogo como o único caminho viável para a resolução de disputas comerciais. De acordo com seus representantes, medidas extremas e unilaterais podem desencadear uma recessão global, com consequências devastadoras para países em desenvolvimento e populações mais vulneráveis. Economistas renomados e especialistas em comércio internacional têm reforçado duras críticas às recentes medidas adotadas pelos Estados Unidos, alertando que essas ações podem comprometer décadas de esforços voltados à integração econômica global. Tarifas dessa magnitude, afirmam os analistas, geram um ambiente de profunda incerteza, elevam os custos de produção e provocam instabilidade nos mercados financeiros internacionais. Como consequência, investidores adotam uma postura mais cautelosa e, em muitos casos, optam por redirecionar seus recursos para mercados considerados mais previsíveis e estáveis. As recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos têm levado diversas empresas multinacionais a reavaliar suas operações no mercado americano. A Jaguar Land Rover, por exemplo, anunciou a suspensão temporária dos embarques de veículos para os Estados Unidos durante o mês de abril de 2025, enquanto busca estratégias para mitigar o impacto da tarifa de 25% sobre veículos importados. Além disso, a Stellantis NV comunicou a demissão temporária de 900 trabalhadores em 5 instalações nos Estados Unidos e a interrupção da produção em fábricas no México e no Canadá, em resposta às novas tarifas impostas pelo governo americano. Essas medidas refletem as dificuldades que as empresas enfrentam para manter sua competitividade e rentabilidade no mercado americano diante das políticas tarifárias atuais. A resposta global às tarifas impostas por Donald Trump mostra que a política comercial deixou de ser apenas uma questão econômica, tornou-se uma peça central na disputa pelo poder e influência no cenário internacional. O mundo observa com atenção os próximos passos dos Estados Unidos e dos países afetados. A tensão está instalada, o equilíbrio ameaçado, o comércio global em xeque. E o Brasil no meio de tudo isso? Em meio à turbulência da guerra comercial desencadeada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, o Brasil aparece como uma exceção entre as grandes economias mundiais. Enquanto nações como China, Índia, Japão e países da União Europeia foram duramente penalizados, o Brasil foi um dos menos afetados. As tarifas aplicadas aos produtos brasileiros ficaram no patamar mínimo, 10%. Esse valor relativamente baixo colocou o Brasil em uma posição estratégica. Em comparação com outros países, cujos produtos foram taxados em até 54%, os exportadores brasileiros se tornaram mais competitivos. Com isso, abre-se uma oportunidade para o Brasil ocupar espaços antes dominados por concorrentes diretos. Um exemplo claro está na relação comercial com a China. Com a imposição de pesadas tarifas sobre os produtos chineses, o país asiático tende a buscar fornecedores alternativos em setores-chave. Nesse cenário, o Brasil surge como um parceiro confiável, especialmente nas exportações de soja, milho, carnes e minério de ferro. Esses produtos, que já têm presença expressiva na pauta de exportações brasileiras, podem ganhar ainda mais espaço no mercado chinês, gerando aumento na produção e atraindo novos investimentos no setor agroindustrial. A União Europeia também busca se reposicionar estrategicamente no cenário global. Diante da crescente instabilidade provocada pelas medidas protecionistas dos Estados Unidos, o bloco europeu passou a reavaliar antigas parcerias comerciais que estavam em compasso de espera. Nesse contexto, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, negociado há mais de 2 décadas, volta ao centro das atenções e pode finalmente ganhar tração. O pacto representa uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, com potencial para impulsionar significativamente as exportações brasileiras, sobretudo nos setores do agronegócio, indústria e tecnologia. Para a União Europeia, diversificar seus mercados é uma prioridade urgente, e o Brasil, com sua economia robusta, grande capacidade produtiva e posição estratégica na América do Sul, ressurge como um parceiro essencial.
Se concretizado, o acordo pode ampliar o acesso do Brasil a um mercado consumidor de mais de 440 milhões de pessoas, além de atrair investimentos europeus e fomentar avanços tecnológicos e sustentáveis no país. Dessa forma, o Brasil encontra-se diante de uma rara janela de oportunidade no cenário internacional. Em um momento em que os grandes protagonistas da economia global se enfrentam em uma disputa intensa, o país tem a chance de se consolidar como uma alternativa viável, confiável e relevante. Aproveitar esse contexto depende de articulação política, visão estratégica e capacidade de negociação. Se bem aproveitado, este momento pode marcar uma nova fase para o Brasil no comércio internacional, mais forte, mais influente e com maior protagonismo nas cadeias globais de produção. Cenário de crise mundial. Mas nem tudo são flores. As medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos podem gerar efeitos colaterais severos, inclusive para a própria economia norte-americana. Com a aplicação das tarifas, os insumos importados ficam mais caros. Como consequência, os custos de produção dentro do país tendem a subir significativamente. Esse aumento de custos pode pressionar a inflação. Para conter esse avanço, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, deve elevar as taxas de juros. Esse movimento, embora voltado para o controle interno da economia norte-americana, possui repercussões globais. Com os juros mais altos nos Estados Unidos, os investimentos internacionais tendem a deixar os países emergentes, migrando para os títulos norte-americanos, considerados mais seguros. Isso provoca uma desaceleração nas economias em desenvolvimento, como a do Brasil, reduzindo o crédito, a atividade industrial e o consumo. Estudos iniciais divulgados pela agência Bloomberg indicam que os prejuízos globais gerados por essa guerra comercial podem ultrapassar 33 trilhões de dólares. O risco de recessão global torna-se real, exigindo a atenção de todos os líderes mundiais. Algumas decisões adotadas pelos Estados Unidos no pacote de tarifas chamaram bastante atenção e geraram questionamentos na comunidade internacional. A Rússia, por exemplo, não foi incluída entre os países tarifados, mesmo apresentando superávit comercial em relação aos Estados Unidos. Donald Trump justificou a decisão afirmando que a Rússia já sofre sanções suficientes impostas por outras questões geopolíticas e econômicas. Por outro lado, Israel, tradicional aliado estratégico dos Estados Unidos, foi tarifado normalmente, sem qualquer tratamento diferenciado. A medida surpreendeu analistas e autoridades internacionais. E até mesmo territórios remotos e inabitados foram afetados. É o caso das ilhas Heard e McDonald, localizadas na região austral do planeta e pertencentes à Austrália. Embora não tenham população humana, apenas pinguins, esses territórios foram oficialmente tarifados, o que gerou reações curiosas e críticas à generalização das medidas. Como o tarifaço impacta questões diplomáticas? O tarifaço imposto pelos Estados Unidos não apenas afetou diretamente o comércio global, como também reacendeu tensões diplomáticas em várias partes do mundo. Um exemplo emblemático foi a decisão do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, de anunciar a saída do país do Tribunal Penal Internacional. A medida foi interpretada como um gesto claro de apoio ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que enfrenta acusações no Tribunal Penal Internacional relacionadas ao conflito na faixa de Gaza. No entanto, os desdobramentos desse movimento vão além do Oriente Médio e tocam diretamente a geopolítica que envolve os BRICS. Com a Hungria se afastando do Tribunal Penal Internacional, cresce o espaço político e simbólico para que figuras como o presidente russo Vladimir Putin participem de encontros internacionais sem o temor de serem presos. Putin, que possui um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra relacionados à invasão da Ucrânia, tem sido recebido em países como Hungria e Mongólia sem sofrer qualquer consequência jurídica. Isso reabre o debate sobre a possível participação do líder russo na cúpula dos BRICS, prevista para acontecer no Brasil.
Embora o Brasil seja signatário do Tribunal Penal Internacional e, em tese, esteja obrigado a cumprir ordens de prisão internacional, a situação ganha contornos complexos diante do novo contexto geopolítico. A presença de Putin na reunião dos BRICS levantaria questionamentos sobre a posição brasileira frente a seus compromissos internacionais versus seus interesses estratégicos e diplomáticos. Afinal, se outros países conseguem contornar a exigência de prisão, por que o Brasil não poderia fazer o mesmo? A resposta envolve não apenas questões legais, mas também o equilíbrio entre soberania nacional, alianças políticas e a busca por um papel mais influente no tabuleiro global. Um novo mundo em disputa. O tarifaço imposto por Donald Trump representa um marco na política econômica internacional. Trata-se de um ponto de ruptura. Desde o período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo vinha avançando em direção à integração comercial, à cooperação entre nações e à construção de um sistema baseado em regras multilaterais. Agora, esse movimento começa a ser revertido. As grandes potências recuam, fecham seus mercados, reforçam fronteiras e reacendem rivalidades históricas. A ordem global, antes pautada pela interdependência, dá lugar a um cenário de desconfiança e disputa aberta por influência e mercados. Nesse novo contexto, o Brasil pode, ao menos temporariamente, se beneficiar. O vácuo deixado por Estados Unidos e China cria oportunidades comerciais para países emergentes. O agronegócio, a indústria e a mineração brasileiros podem ganhar espaço em mercados estratégicos. Mas, em um mundo cada vez mais fragmentado e instável, até os vencedores correm risco de perder. O mundo está mudando. Quer entender o impacto dessas decisões no seu dia a dia? Inscreva-se no canal Global Doc, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Aqui, a geopolítica não é complicada, é explicada. Continue aqui conosco assistindo a um desses vídeos sugeridos que estão aparecendo na sua tela.